Fala rapaziada, como é que vocês estão? Tudo beleza? Galera, estamos em uma alta demanda por ergo nestes últimos dias, né? Tanto na mineração quanto aí como investimento, né? Na aquisição, na compra dela. Inclusive teve um camarada que há uns meses atrás eu ajudei ele aí a configurar a sua máquina para minerar ergo. Eu lembro lá que era uma RX 580 de 8 GB mais duas RX 550 de 4 GB. E se de lá para cá ele continua minerando, deve estar bem feliz neste exato momento, porque naquela época a Ergo custava ali em média de 2,5 dólares, né? Ah, pessoal, e é Ergo, viu? Não é a Ergo. Vi que surgiu aí a dúvida nos comentários. Mas por que Ergo, pessoal? Até onde ela pode chegar? É sobre isso que falaremos hoje. A plataforma da Ergo, pessoal, ela não é de agora, tá? Ela surgiu aí em meados de 2017 e ela tem como objetivo principal fornecer uma forma eficiente, segura e fácil de implementar contratos financeiros que sejam úteis, né, ao longo prazo. E a própria Ergo ela se descreve como um protocolo autocorrigível. O que seria isso? Ela absorve novas ideias e se aprimora de maneira descentralizada, a fim de evitar a centralização de alguns projetos. O protocolo de consenso que a Ergo utiliza é o Autolicus, né, baseado na prova de trabalho. A vantagem do algoritmo Autolicus é que ele usa alguns cálculos de memória que se torna difícil a implementação de ASICs, por exemplo, né? E o Autolix ele usa uma variante, né, de um sistema chamado Schnorr Signatory, que é um esquema de assinatura digital, ou seja, sua mineração só é possível com a utilização da sua chave privada. E essas duas propriedades acabam impedindo, de certa forma, a centralização por parte de pool e de fabricantes de ASICs, por exemplo, né? Hoje a forma mais rentável de minerar ela é através da GPU, mas lembrando, ela não é ASIC resistente. Então, não se apavorem se com o tempo aparecer ASICs, por mais que ela tenha alguns métodos que tornem mais difíceis sua implementação, né? Ela não é a prova de ASIC. Segundo seus desenvolvedores, ela foi feita para sobreviver aí a longo prazo. Então, qualquer alteração na sua rede principal, aí, né, na sua mainnet, blockchain, só vai ser implementada após que tenha sido realmente testada. Inclusive, nós temos diversas notícias que não são divulgadas aí, né, de uma forma que nem nós temos hoje aí em Cointelegraph, portal do Bitcoin, mas que são importantes para a rede da Ergo, para saber como que está o desenvolvimento dela. Então, temos notícias como esta, por exemplo, no dia 7 de maio, a rede da Ledger integrou a rede da Ergo, ou seja, poderá armazenar Ergo na sua Ledger. E isso é uma coisa extremamente positiva para a Ergo. No dia 17 de maio, há pouco tempo, ocorreu a integração da Ergo com a rede Gravity, que basicamente isso aí vai ajudar a Ergo, por exemplo, a acessar diferentes redes, como o Binance Smart Chain, Ethereum, Neo, Solano, tudo graças ao uso da Gravity Network. E ao mesmo tempo, outras plataformas poderão utilizar aí a rede da Ergo para emissão, por exemplo, de aplicativos descentralizados, inclusive futuramente aí, né, projetos DeFi. Falando em projetos DeFi, esta integração também vai criar uma base estável para o desenvolvimento de DeFi a partir aí da plataforma da Ergo. Isso, galera, para quem é um investidor é bem interessante, porque é quase que histórico já. A moeda lá implementou contrato inteligente, DeFi, NFT, o que que acontece? O preço ele dá uma alavancada, ainda mais da Ergo, né, que ela tem uma capitalização baixa. Porém, isso aí não é recomendação de investimento, é somente opinião. Lembrando que nós estamos aí em queda hoje no mercado. Na mineração, podemos ver no Ottomine que a Ergo está rendendo mais do que o Ethereum e fazem 3 dias já. Uma das minhas rigs está minerando a Ergo, porque eu acredito que eu estou conseguindo extrair uma boa rentabilidade, considerando que a moeda pode valorizar ainda, né? Então eu não ganho somente com a mineração, mas também com a valorização da cota da criptomoeda. E um ponto bem interessante a considerar, pessoal, que eu acho aí que é um ponto muito positivo para a Ergo, é o que ela exige do teu maquinário. Então vamos dar uma olhada aqui nesta foto. Ó. Nesta foto eu estou utilizando 5 RX 480 de 8 GB para minerar algoritmos diferentes de criptomoedas. Então na primeira lá em cima é no algoritmo da Calpool, minerando Ravencoin. Na segunda aqui no meio é no algoritmo do Ethash, minerando Ethereum. E na terceira lá embaixo é no algoritmo do Autolicus, minerando a Ergo. E de todos esses algoritmos, o que menos exige do meu maquinário é o algoritmo Autolicus. Vamos dar uma olhada aqui, ó, a Ravencoin. A Ravencoin, minerando o algoritmo da Calpool, olha o quanto de potência de watts que eu estou exigindo
das minhas placas de vídeo. Olha o consumo total da minha máquina, 543 watts. E olha a temperatura que elas estão trabalhando, bem acima, né, do normal. Lembrando que estes testes aqui eu fiz no mesmo dia e no mesmo horário, para ter uma confirmação real. Então, nas três situações, eu estou utilizando os mesmos parâmetros de overclock. Mas vamos lá, ó. Having coin, temperatura alta, consumo alto e consumo final alto. No Ethash, minerando Ethereum, vocês podem ver que deu uma diminuída aqui na temperatura, tá? Vocês podem ver que o consumo em watts também diminuiu, ficou beirando ali 80 até 85 watts e o consumo final também ficou em 415 watts. Agora, no algoritmo do Autolix minerando a Ergo, olha a diferença, pessoal. Olha a temperatura que as minhas placas de vídeo estão trabalhando, menos de 50 graus todas elas, né? Inclusive, podemos ver aqui o consumo individual de cada placa, beirando 70 watts. E olha o consumo final, 349 watts. Algumas considerações a fazer. Autolix minerando Ergo, a tua placa tem uma eficiência energética melhor e ela trabalha de forma menos estressada, com uma temperatura mais baixa. O overclock ali para Ergo, eu fiz várias alterações ali para testar, né? E eu vi que a minha placa, mesmo aumentando muito a memória, mesmo eu aumentando muito o core, né? Eu aumentei o consumo da placa, mas eu não tive um grande diferencial no hash rate. Então cabe um bom teste. Inclusive eu utilizei aqui os presets, né? As configurações aí utilizadas pelos usuários, né? As melhores no Hive OS e mesmo assim eu não senti tanta diferença. Então eu tentei otimizar de uma forma que eu achei ali que ela trabalhou mais serena possível. Até porque estas minhas placas já têm mais de 4 anos. Aqui no CoinMarketCap podemos ver que ela está caindo 2% neste exato momento, está custando aí 15 dólares. A capitalização de mercado dela é 494 milhões. O volume dela nas últimas 24 horas ela movimentou 14 milhões de dólares, é bastante coisa. A quantidade de Ergo em circulação são 32 milhões e a quantidade total de Ergo que pode ser emitida são 97 milhões ali mais ou menos, né? Vocês podem ver que o histórico de preço dela, o valor mais baixo que ela apresentou no mês foi 2,36 dólares, né? E hoje ela está valendo 15,6 dólares. Então ela teve uma alta bem considerável. As exchanges que nós podemos operar ela são diversas, pessoal. E inclusive, através desta integração aqui, se ela conseguir integrar, por exemplo, com Binance Smart Chain, ela vai ter grandes possibilidades. Imagina uma Ergo aí sendo listada na Binance, por exemplo, o valor dela vai decolar. E vamos fazer aquela nossa brincadeira, né, que eu gosto sempre de fazer com as criptomoedas. Hoje, ela tem um market cap de 500 milhões. Mas e se ela chegar ali nas cabeças do mercado? Vamos dar uma olhada aqui. Qual é o market cap aí dos top 100? Vamos pegar aqui, né? Vamos ser um pouquinho, pelo menos, razoável. Vamos dizer que ela chegue aqui, ó, top 20, né? Que ela chegue aqui em 10 bilhões de capitalização. Quanto que valeria a Ergo? Este valor da cota que a criptomoeda se encontra nada mais é do que o valor da capitalização dela de mercado dividido pela quantidade da criptomoeda que ela tem em circulação. Então eu vou copiar aqui o market cap dela e vou dividir pela quantidade que tem em circulação. Então ela está valendo aí, ó, 15,71 dólares. Agora a gente vai simular como o market cap dela chegasse a 10 bilhões e vamos ver quanto que ela valeria, né, considerando esta mesma circulação que vai aumentar um pouquinho. Ela valeria aí hoje 312 dólares. É razoável, não é um valor muito grande aí para criptomoedas, ainda mais se ela for listada aí em exchanges grandes. Para uma moeda que saiu lá de 2,5 dólares, né, há uns meses atrás, ela já está valendo bastante. Vamos ver se ela vai continuar. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero ter ajudado vocês. Sucesso e tamo junto.